Amados, nós vamos retomar na página 5 o exercício B, questão 5, letra B, na página 5. Página 5, exercício 5, letra B. Foi aqui que eu parei a correção com vocês. Então, na página 5, questão 5, letra B, ele pedia que a gente calculasse 89 ao quadrado de maneira semelhante ao exemplo mostrado no papelzinho, usando o quadrado da soma de dois termos. Bom, aqui não seria prático colocar 88 mais 1 ao quadrado, porque para nós resolvermos 88 vezes 88, levaria um tempinho. Então, a ideia seria usar números que sejam fáceis de vocês resolverem a potenciação ou a multiplicação. Poderíamos fazer 80 mais 9 ao quadrado, quadrado da soma de dois termos, 80 mais 9 ao quadrado. Aqui. Como é o quadrado da soma de dois termos, a gente resolve fazendo 80 ao quadrado, quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. 80 ao quadrado, 6.400. 2 vezes 80 vezes 9. 2 vezes 80, 160. 160 vezes 9. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 6, 54. Isso aí, 9 vezes 1, 9 e 5, 440, perfeito. Mais 9 ao quadrado, 81. Quanto dá? 6.400 mais 440 mais 81. 7.900? Isso aí. Ok. Dúvidas na questão? Página 6. Na página 6 agora, ele pede que a gente calcule a área total em metros quadrados desse terreno. Então, para que a gente possa calcular a área total, nós vamos considerar as medidas do desenho. Esse quadradão tem um lado valendo 30 metros. Vamos calcular a área de quadrado, nono. Obrigada, Giovana. Lado ao quadrado, então 30 vezes 30, ou 30 ao quadrado, 900 metros quadrados. Questão 2 agora. Pode ler o enunciado para a professora, por favor. Deixa eu entrar aqui nos meus participantes. Eu tenho alguém chamado Rodolfo participando da aula, prof. Não sabe quem seria o Rodolfo? O bonequinho de cabelinho amarelo e olhinho claro. Quem seria o Rodolfo? Você não consegue virar o microfone, mas tem que justificar no chat. Quem seria? Acho que eu não tenho mais um Rodolfo. Tem um Rodolfo? Gabriel Vasconcelos? Gabriel, consegue ler para a gente? Gabriel, consegue ler para a gente? Teu microfone está liberado, mas a prof não te ouve, Vasconcelos. Então vai lá, Reinaldo. Pode continuar embaixo, querido. Ok. Vamos lá. A parte onde nós temos a casa, qual seria a medida do lado?
jardim frontal, na frente da casa, é um retângulo, tem largura x, e isso aí, comprimento 30 menos x. Depois a gente tem um outro retângulo que representa o jardim lateral da casa. Medidas, isso aí, x e 30 menos x. E para encerrar, a gente tem ali o caninho dos cachorros, não cabe ao lado, a professora vai colocar aqui embaixo. Caninho dos cachorros valendo quanto agora? Isso aí. Feito o que foi solicitado na questão 2, nós podemos agora na questão 3. Yasmin, pode ler para a prof? Determine o trinômio que representa a área em metros quadrados da parte que é ocupada pela casa. Ok, obrigada, querida. A área ocupada pela casa, vocês disseram que é um quadrado de lado 30 menos x. Está aqui no desenho da questão 2. Então, usando essa informação, nós vamos calcular a área proposta na questão 3. 30 menos x é quanto vale o lado do quadrado. Essa área será 30 menos x ao quadrado. Esse polinômio chamado de quadrado dá diferença de dois termos. Conversamos na aula passada já que nessa situação eu posso fazer a distributiva, porque o número ao quadrado é ele vezes ele, ou eu posso usar a regra prática. O que vocês preferem? Ok? Então, vou usar o que esses que se manifestaram solicitaram. Regra prática. Regra prática diz que eu vou usar o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Resolvendo potenciações e multiplicações. 30 vezes 30, 900. Menos 2 vezes 30, 60x. Mais x quadrado. Esse, então, é o trinômio quadrado perfeito, trinômio 3 termos, quadrado perfeito, porque ele está associado à figura de um quadrado, que representa a área dessa casa, então. Agora, observe um quadrado cujos lados medem A. Ele pede que a gente calcule a expressão que representa a sua área. Não tem nome, não tem letrinha, né? Só tem lá embaixo. Se o lado vale A área vai ser A vezes A quadrado. Na página seguinte, ele pede que vocês representem a área do quadradinho vermelho. O quadradinho vermelho, na página 7, o quadradinho vermelho tem lado B, então a área dele, B vezes B, B ao quadrado. E depois ele pede a área dos retângulos. Quanto seria a área daqueles retângulos ali indicados no desenho da página 7? Retângulos amarelos. A menos B vezes B. A área de retângulo é base vezes altura. Nós temos que uma medida é A menos B e a outra é B. Então, a área dos retângulos ficaria B, que multiplica A menos B. Para eu reduzir essa expressão, para eu simplificar, eu vou ter que fazer a distributiva. B vezes A, AB, menos B vezes B, B quadrado. Então, o retângulo tem área AB menos B quadrado. Ele mostra para vocês como resolver através da distributiva. E ele apresenta no quadro azul o nome desse produto notável, quadrado da diferença de dois termos. O resultado é sempre um trinômio quadrado perfeito. Vamos à página 8, então. Pode ler o enunciado para a professora, por favor. Felipe. Pode falar. Ok, obrigada.
um quadro com o produto, a distributiva e o resultado da nossa expressão. A primeira linha já foi feita para vocês, nós vamos para a segunda linha desse quadro. X menos y ao quadrado e n menos n ao quadrado. Bom, o que nós temos é isso: produto, distributiva e resultado. X menos y ao quadrado, isso representa x menos y vezes x menos y. Fazendo a propriedade distributiva, todo mundo multiplica todo mundo. Então eu tenho x vezes x, x quadrado, x vezes menos y, menos xy, menos y vezes x, menos xy, menos y vezes menos y, mais y quadrado. Reduzindo os termos semelhantes, eu tenho xy, ou melhor, desculpem. Reduzindo os termos semelhantes, eu devo xy, eu devo xy, eu devo 2xy. Então fica x quadrado menos 2xy mais y quadrado. Esse é o nosso resultado. Dúvidas nesse exemplo? Como fica o próximo, então? M menos n ao quadrado. Produto. Menos n vezes m menos n. Isso aí. Fazendo a distributiva. M vezes m. M vezes menos n. Menos n vezes n. Menos n vezes menos n. Mais. Isso. Juntando os semelhantes, eu devo mn, eu devo mn. Teremos m quadrado menos 2mn mais n ao quadrado. Terminamos o quadro. Ele pergunta para vocês na sequência. Depois do Felipe, eu vou pedir para a Isabela. Isadora. Oi, querida. Consegue ler para a professora a letra A embaixo do quadro? Isso. Ok, obrigada. E aí, meu povo querido, o que vocês encontram de regularidade nos resultados? Isso aí. Então, são sempre trinômios, né? São sempre trinômios. Quadrados perfeitos porque representam um quadrado exatamente, estão associados à imagem de um quadrado. Letra B. Pode ler para o professor Gabriel Ramos. É letra B? Isso, querido. Ainda sobre o resultado obtido em cada item, que regularidade se observa em relação a cada tema. Obrigada, Gabriel. Aqui, gente, ele está pedindo que vocês escrevam a regra prática, que nós descobrimos na outra aula, já não foi nem na aula passada, né? Foi na aula anterior. Que regra prática é essa, prof? Relembrem para a prof. Agora é o momento de vocês falarem. Relembrem para a prof. Ok. Então, o primeiro termo ao quadrado menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. Essa foi a regra prática que nós descobrimos no quadrado da diferença de dois termos.
Seguindo em frente, questão 2. Nicole, pode ler para a professora, por favor. Ok, obrigada. Então, ela disse para vocês que esse quadrado tem lado 2A, 3A, e ela pede que a gente determine um monômio que representa a sua área. Monômio é um termo algébrico é uma expressão algébrica com um termo só, né? Monômio, expressão algébrica de um termo só. Calculando então a área desse quadrado, 3A vezes 3A, número com número, letra com letra, 9A quadrado. Letra B, Nicole, pode terminar. Obrigada. Ela está dizendo, olha, se me disse 2 unidades a menos, ao invés de 3A, seria 3A menos 2. Ela pede agora que a gente ache o trinômio quadrado perfeito resultante, que representa essa área. 3A menos 2 ao quadrado. Faremos quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. 3A vezes 3A. Meu nome, 3A vezes 3A, 9A quadrado, menos, vamos multiplicar agora número com número, letra com letra, 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12A, mais 2 ao quadrado, 4. Esse então é o trinômio quadrado perfeito que representa a nova área, se nós diminuíssemos 2 unidades. Seguindo em frente, questão 3. Eduardo, pode ler para a professora. Eduardo. Pode ler, querido. Página 8, exercício 3. Ok, obrigada, Eduardo. Vejam que tem símbolo de caderno. Aquele aluno que precisa da distributiva, realmente ele tem que usar o caderno para poder multiplicar, fazer a distributiva, e tem que ter espaço, pelo menos uma linha para ele resolver. Aquele que entendeu a regra prática e consegue aplicá-la direto, até consegue resolver nesse espaço da apostila. Tá? Então, só para reforçar. N menos 5 ao quadrado, aplicando a regra prática, como fica? Ok. Ela já me deu uma resposta pronta, perfeito. Ela já resolveu a potenciação e as multiplicações. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Resolvendo as potenciações e multiplicações, nós vamos encontrar a mesma resposta que a Maria descreveu. N quadrado, multiplica o número com número, letra com letra, 2 vezes 5, 10n, mais 5 ao quadrado, 25. Então, está aqui o nosso trinômio quadrado perfeito, resultante do quadrado da diferença de 2 termos. 5x menos 4 ao quadrado. Como fica? 25x quadrado menos... É para falar assim ou posso fazer? Pode falar direto. Menos 16. Ok. Agora nós vamos descobrir de onde veio o resultado. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Resolvendo potenciações e multiplicações, 5x vezes 5x
25x quadrado. 2 vezes 5 vezes 4. 2 vezes 5 vezes 4. 40x. 4 ao quadrado. Isso. Então, está aqui o nosso trinômio quadrado perfeito. 4 menos y ao quadrado. Ok. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. 4 vezes 4, 16. 2 vezes 4, 8 vezes y, 8y, mais y quadrado. Trinômio quadrado perfeito. Dúvidas até aqui, nono? Bom, n sobre 3 menos 4 ao quadrado. Nós teremos quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. N sobre 3 ao quadrado é n sobre 3 vezes n sobre 3. Multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo. N vezes n. Isso, perfeito. M quadrado sobre 9 menos. Numa multiplicação de inteiro com fração, eu coloco o denominador 1 onde não tem. Multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo. 2 vezes 4, 8n. Sobre 1 vezes 3 vezes 1, 3. Mais 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Ok. C quadrado menos 2D ao quadrado. De novo. C quadrado menos 4C quadrado D mais 4C quadrado. Isso. Nós vamos ter C quadrado ao quadrado. Conserva a base e multiplica os expoentes. Então, conserva a base. Isso, C na quarta. C na quarta. Menos 2 vezes C quadrado vezes 2D, mais quadrado do segundo termo. Resolvemos potenciações. C quadrado ao quadrado, conserva a base, multiplica os expoentes, C na quarta. Multiplica o número com número, letra com letra. 2 vezes 2, 4. C quadrado vezes D, C quadrado D. 2D ao quadrado, 2 vezes 2, 4. D vezes D, D quadrado. Foi daí que ela tirou, então, o resultado do nosso trinômio quadrado perfeito. Dúvidas até aqui? Na letra F, nós teremos 3x na quinta menos y na quarta ao quadrado. Ficará 9x na décima. isso. Lá vamos nós, vamos achar essa montoeira aí de números, prof. E perdi nos expoentes, né? Então, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. 3x na quinta ao quadrado. 3 vezes 3, 9. X na quinta vezes x na quinta. X na décima, conserva a base. Somos expoentes. Menos. Multiplica o número com número, letra com letra. 2 vezes 3, 6. X na quinta, y na quarta. Mais y na quarta ao quadrado. Vejam aqui, eu tenho potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. 4 vezes 2, 8. Isso aí.
menos 0,5 ao quadrado, nós teremos isso aí. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O prof. acho que resolveu essa como exemplo muito próxima disso. P quadrado menos 2 vezes 0,5, 2 vezes 50 centavos, R$1, né? Então, 1P. Esse 1 na frente do P é facultativo. Aquele que quiser registrar pode, quem quiser pode também não registrar. Mais 0,5 ao quadrado, 0,25. E para encerrar o exercício 3, nós temos 10 menos 8x ao quadrado. Como fica? Isso. Posso fazer o múltiplo direto, então, sem mostrar o passo a passo? Como ela nos propôs durante toda a atividade? Eu vou ter quadrado do primeiro, 100, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 160x, mais o quadrado do segundo, 8 vezes 8, 64, x quadrado. Dúvidas da questão? Dúvidas da questão não? Não. Questão seguinte, questão 4. Grazi descobriu que consegue ligar o microfone. Pode ler para a gente, querida? Então vai lá. Isso. Entre as desigualdades verdadeiras e F para as falsas. Escreva as falsas de modo que elas sejam verdadeiras. Obrigada, querida. Letra A. Verdadeiro ou falso ou não? Falsa. Perfeito. Por que ela é falsa? Ok. O primeiro x tem que estar elevado a 4 e não ao quadrado, como ele traz como exemplo. É isso? Então ele pede que a gente reescreva de forma que se torne verdadeira. 5x quadrado menos y ao quadrado ficaria 25x na quarta, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 10x quadrado y, mais o quadrado do segundo, y quadrado. Se vocês compararem essa expressão com a que foi dada na apostila, o problema está neste expoente aqui. Na apostila está diferente, todo o restante igual, só esse expoentezinho diferente. Letra B, verdadeira ou falsa? Letra C. E por que a letra C é falsa? Ok. Então, B menos 1/5 ao quadrado tem que ter como resultado o quadrado do primeiro termo, b quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes b vezes 1/5, 2b sobre 5, mais o quadrado do segundo, 1/5 ao quadrado, 1/25. Então, comparando este resultado com o da apostila, está faltando na apostila esse 2 aqui na frente do b. Por isso ela é falsa. Questão 5. Karine, consegue ler para a professora? Consigo? Então vai lá, Os Karine. nomes da moldura de uma obra cujo formato é quadrado varia em 100 centímetros e tem sempre a mesma largura, como mostra a figura ao lado. E de cada largura da moldura por y em centímetros, faça o que se quiser. A. Determine a expressão que representa a área do quadro em centímetros quadrados sem a moldura. Ok, obrigada. Ainda na página 8, na questão 5, então,
nós temos que fazer o que a Karine pede. Determinar a expressão que representa a área do quadrado sem a moldura. Para eu calcular a área do quadrado sem a moldura, como vou escrever a expressão? 100 menos 2x. Por que 2x, prof? Não um x só. É a moldura, né, de cada lado que vale y. Então, 100 menos 2y ao quadrado. Desenvolvendo esse produto notável. 100 vezes 100. Isso, 100 ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 100 vezes 100, vocês já me responderam. 10.000. 2 vezes 100 vezes 2, 400y, mais 2y ao quadrado. Ok, perfeito. Letra B. Pode ler agora para a gente a Sofia. Pode ler, querida. Isso aí, questão 5B. Obrigada. Ela pede então que a gente calcule a área destinada à moldura em centímetros quadrados. Qual seria a área da moldura? Moldura. Só o contorno. Como é que eu acho? Isso. Não, só repete a tua explicação. A prof está aqui do ladinho agora da caixinha para te ouvir falando. Ok. Concordam com ela? Eu não sei dizer quando eu entendi. Tá, olha só então, vamos entender. Ele traz para vocês a imagem do quadro e ele diz que o lado desse quadro vale 100 centímetros. 100 centímetros. O lado do quadro, 100 centímetros. Se eu quisesse calcular a área desse quadro todo, o que nós faríamos? 100 vezes 100. Isso, 100 vezes 100. 10.000, concorda? Ele disse para vocês que a moldura tem largura y. Essa largurinha aqui vale y. Daqui até aqui. Essa largurinha aqui vale y. A moldura então tem largura y. E ele pede que vocês calculem na letra A expressão que representa a área só na tela, sem a moldura. Vocês me disseram que seria 100 menos 2y. E essa área aqui dentro, ó, essa área dentro, vocês acharam essa expressão, 10.000 menos 400y mais y quadrado. Então, essa expressão representa a tela. Agora, ele gostaria que vocês calculassem a área da moldura. Ele quer essa área aqui da moldura. Como eu faço para achar? Então, a Maria Júlia me sugeriu assim: professora, calcula a área do quadrado inteiro. Calcula a área do quadrado inteiro e retira dele a expressão do quadradinho do meio. Tá certa a observação dela? Ela pediu que eu calculasse a área do quadrado todo, 100 vezes 100, 10.000, e retirasse
a parte roxa. Verdade ou mentira a forma dela de calcular? Ou está correto ou errado? Correto. Nós vamos calcular a área do quadradão todo, vou chamar de área total. 100 vezes 100, 10.000 centímetros quadrados. Para eu achar a área da moldura, nós faremos 10.000 menos a expressão que representa a área da tela, a parte roxa aqui da nossa tela. Então, menos 10.000 menos 400y mais y quadrado. Por que eu botei um parênteses? Porque a gente vai precisar fazer a distributiva do sinal aqui para poder reduzir os termos semelhantes. Então, nós teremos a área da moldura 10.000 menos com mais, menos 10.000 menos com menos, mais 400 e menos com mais, menos y quadrado. Juntando os termos semelhantes, eu tenho 10.000, eu devo 10.000, nada. Área da moldura, 400y menos y quadrado, centímetros quadrados. Coloquei o parênteses para dizer que está tudo em centímetros quadrados. Foi o enunciado que nos disse isso, né? Está claro agora? Fala. Na de cima? Ah, aqui, isso, obrigada. A Giovana está dizendo que eu esqueci do 4 que vinha na frente. Ela tem razão. Obrigada, querida. É que a expressão aqui representa 4. A prof não colocou aqui, ó. 4y quadrado. Essa é a área roxa. Obrigada. Seguindo em frente, letra C. Pode ler para o professor Natan. Natan? Natan? Acho que não pode. Luísa? Luísa, consegue ler para o prof? Oi, querida, consegue ler a letra C? Isso. Obrigada, querida. Ela está explicando, então, que a gente precisa calcular o valor numérico. Ela pede a área do quadro sem a moldura. A área do quadro sem a moldura é essa expressão aqui. Então, nós vamos resgatar 10.000 menos 400y mais 4y quadrado. E no lugar de y nós vamos colocar um 8, que o enunciado nos sugere. Ficará então 10.000 menos 400 vezes 8 mais 4 vezes 8 ao quadrado. 10.000 400 vezes 8. 4 vezes 8, 32, 3.200. Mais 8 vezes... Potenciação é mais importante que multiplicação, mas vamos fazer primeiro 8 ao quadrado. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 4. Isso aí. 10.000 menos 3.200, 6.800. 6.800 mais 256. 6.000. Isso. Certo. 6.800 mais 256.
7.056 centímetros quadrados, verdade? Sim ou não? Nós estamos calculando a área. Bom, nos meus 5 minutinhos finais, a gente vai dar um pulinho na página 10. Página 10. Vamos lá. Exercícios 1, 2, 3. Vocês preferem que a professora comece em qual deles? Exercício 2. Então vamos lá, página 10. Exercício 2. Pode ler o enunciado para a gente, por favor. A Maria Luísa? Ok, obrigada, amada. Na página 10. Dá um pulinho lá na página 10, letra prof, enunciado da 2. Da página 10. Não tem problema. Desenvolva cada produto e apresente a resposta da forma mais simplificada possível. Obrigada, querida. Vejam, gente, agora tem o terceiro tipo de produto notável que nós vimos nas aulas de matemática. A gente viu o quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença de dois termos, e aqui a gente tem o produto da soma pela diferença de dois termos. Como é que nós vimos que podíamos resolver? Ainda por distributiva, fiquem à vontade, a distributiva sempre resolve qualquer produto notável, qualquer multiplicação de polinômios. Mas tinha uma regra prática. Qual era? Perfeito. Simples, rápido e objetivo. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aquele aluno que não entende por que essa regra prática existe, eu tinha alguns alunos que não estavam frequentando as aulas ultimamente e devem hoje estar meio perdidos com as regras práticas. Façam a distributiva em todos eles que vocês vão perceber a regularidade. É dessa regularidade que vem a regra prática que o povo aplica nas atividades na aula de hoje. Então, isso dará a quadrado menos 16. 3b menos 3 vezes 3b mais 3. 3. E isso aí, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Isso dará 9b quadrado menos 9. O resultado será sempre um binômio. Olha a regularidade, eu não tenho mais trinômio como resultado, eu tenho um binômio, que a gente chama de diferença de dois quadrados. São sempre dois quadrados perfeitos aqui, né? E o sinal entre eles é sempre menos. Essa é a nossa regularidade. Letra C. Pode falar. Ok. Esse resultado que a Maria nos disse vem do quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. 2 vezes 2, 4, x quadrado ao quadrado, x na quarta, menos 4 vezes 4, 16, y quadrado. Dúvidas até aqui nas letras A, B e C? Bom, letra D, nós vamos ter 0,5n ao quadrado menos 0,2n ao quadrado. 0,5n ao quadrado, gente, quanto dá? 0,04n quadrado, perfeito. Prof, não lembro mais dessa multiplicação.
multiplicação. Lembrem, nós estamos multiplicando números decimais. 0,2 vezes 0,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. Ponto 2 casas depois da vírgula, coloco aqui. 0,04.